também é aniversário da congregação. Hoje a congregação de Jacarepaguá completa 1 ano de inauguração. E foi exatamente no dia do aniversário dela. Foi num sábado, o ano passado. E aí o pastor Alex, não, deixa ela aí. Ela estava querendo vir comigo, não, ela fica aí que a gente vai vir aqui. Eu falei, então, que isso, Chico. E aí ele falou, não, deixa ela aqui, lá um pouco mais cedo. Então, a gente veio aqui adorar com os irmãos, glorificar o Senhor. Eu gosto de estar aqui com os irmãos do Monte Sinai. Porque é uma casa que, sabe, se me perdoa abrir um pouco o coração, não vou desabafar não, pastor, fique em paz. Tem lugares que você vai e você abre a palavra e parece que as pessoas não dão a mínima importância para a palavra. Parece que se tiver algum grito, a pessoa até para ali um pouco, mas pergunta o que foi pregado, a pessoa diz assim, foi bênção. Mas o que foi ministrado? Que você entendeu alguma coisa? Não, olha, eu não lembro muito bem, mas eu sei que foi bênção. Mas no Monte Sinai é diferente. Tem gente aqui que ainda se lembra sei lá, no ano passado foi ministrado alguma palavra aqui. Olha, eu lembro que o irmão ministrou uma palavra assim, assim, assim. Dá os detalhes da mensagem. Eu falei assim, caramba, só pode ser do Monte Sinai, cara. Não é aqui não, é aí. Não é aqui não, é aí. Então, ou seja, o Monte Sinai dá importância para a palavra. Então, você tem que fazer jus a isso, hein? Tem que fazer jus a isso. Dá importância para a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 21, diz assim: quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma física, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Pula para o capítulo 4, agora verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Ao final deles teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus... Com licença. Se tu és... Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo o levou a um alto monte e mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só a ele prestarás culto. O diabo o levou a Jerusalém. Em algumas versões, no Evangelho de Mateus vai dizer que é a cidade santa. Colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, dará ordem aos teus anjos que te guardem e que te segurem nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Mais 3 versos. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era elogiado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. 2 pontos. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer nessa noite.
queremos, Pai, te magnificar, te suplicar que o teu Espírito fale conosco. Oh Deus, essa é a tua palavra, é a tua casa. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. Ministra sobre nós, é o que te pedimos, Pai. Tira todo o impedimento na alma, oh Pai, no coração, toda distração, que agora prevaleça o teu Espírito, Senhor. Ministra o teu pão e a tua água sobre nós, é o que te pedimos. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Aleluia. A gente começou aqui falando sobre o batismo de Jesus. E eu tenho certeza que tanto o batismo de Jesus quanto a tentação já é de pleno conhecimento de todos. Mas eu queria ver contigo algo bem interessante. O verso 21 do capítulo 3 de Lucas vai dizer que enquanto todos iam se batizar, Jesus foi também. E aí o texto vai dizer que, e enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma física, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Evangelho de Mateus vai falar dessa forma. Se você olhar para esse trecho do registro de Lucas, você vai perceber que o texto começa dizendo sobre batismo, sobre que Jesus também foi se batizar. Ele não precisava se batizar. Ele não precisava ir lá no batismo, porque, simples, ele era puro, santo. Só se batiza quem se arrepende. Mas ele deixa o exemplo para que a gente siga. E aí perceba uma coisa, que o batismo separa um homem do outro. O batismo separou Jesus dos outros. Naturalmente, ali no batismo, tinha outras pessoas que não eram batizados. Estavam ali curiosos, só olhando. Jesus, ele é alguém que se separa no batismo e diz assim: olha, eu vou dar o exemplo, faz a mesma coisa. O texto vai dizer que, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. João, no Evangelho de João, vai dizer que o sinal que ele recebe para identificar quem era Jesus era o Espírito descendo e pousando sobre quem era o Messias. Era essa a única forma de ele saber quem era Cristo, quem era o Messias. E aí ele disse assim: olha, aquele que me mandou batizar me disse que aquele que eu vir o Espírito descer em forma de pomba é esse, batizai. Esse é o Messias, esse que batiza com fogo. E aí o texto vai dizer que o Espírito veio, o céu se abriu e o Espírito veio em forma de pomba e pousou sobre ele. E aí o texto vai continuar e vai dizer que, na sequência, ele sai da água, e aí logo o mesmo céu que se abre manda uma voz, e a voz é: tu és meu filho em quem me comprazo, ou tu és aquele que me agrada. É interessante porque esse trechinho que vai falar sobre o batismo vai trazer 3 informações muito importantes para cada um de nós hoje. O batismo separa você. Você se separa desse mundo através do arrependimento. Sabe, tem pessoas que frequentam a igreja, e aí dizem: pastor, ora por mim. A família lá em casa não está legal. E eu já presenciei, já vi coisas assim. Pastor, me abençoa para que a porta abra. E aí você pergunta assim: mas você é de qual igreja? Eu frequento aqui. Você é membro aqui? Não. Aí você faz a segunda pergunta: você é batizado? Não. Mas como é que pode isso? Você não é batizado, por que você não se batizou ainda? Quando tem um motivo ainda palpável, você diz: ah, tudo bem. Mas a maioria deles é porque a pessoa não quer um compromisso mais sério com Cristo. E aí a pessoa fica relutando, protelando aquela coisa e não se batiza, não se separa. E aí fica junto com o movimento cristão, mas sem se separar. O batismo separa. Logo depois que o batismo te separa, o Espírito Santo vem. E aí o texto diz que João identifica o Messias através do Espírito que desce. Você percebe que quem tem o Espírito Santo identifica quem tem. Então,
o Espírito Santo ele sempre vai identificar. Você já percebeu que hoje as pessoas parecem que estão andando sem identificação nenhuma? Sem presença de Deus nenhuma? Quando alguém tem a presença de Deus, você diz, esse tem. Olha, tem algo aí. Tu tem uma chamada, tu tem um algo de Deus. Então, o batismo me separa, mas o Espírito Santo é quem me identifica. Se tu quiser ser identificado no mundo espiritual, tu precisa da presença dele. Não tem como você fazer parte do movimento igreja sem ser identificado pelo Espírito Santo. E quem tem a presença vai dizer, esse tem, esse não tem, esse está precisando buscar, esse está faltando. E aí perceba que o batismo separa, o Espírito identifica, e aí logo depois a voz vem, este é o meu filho amado. Então logo, a voz que vem do alto, ela separa filhos e filhos, ela qualifica. Então eu tenho um batismo para me separar, eu tenho um Espírito para me identificar, e eu tenho uma voz para me qualificar. E aí você percebe que tem muita gente separado e identificado, mas a voz que qualifica é essa aqui. Essa é a única voz que te qualifica, porque ele é o verbo que se fez carne é ele. Sabe, se você não for identificado pela palavra, se você não for qualificado pela palavra, sinto muito, tu pode até ser separado, tu pode até ser identificado, mas tu não está qualificado. A finalidade de Deus ao te resgatar como noiva é te levar nesses 3 estágios. Primeiro, ele quer te separar desse mundo, quer te purificar. Depois, ele quer te identificar. Quando as pessoas passarem na rua, teus vizinhos, teus amigos, no trabalho, na faculdade, ele vai dizer, olha, ali vai alguém que carrega a presença do Altíssimo. Dá para identificar. Perceba que o Espírito, quando vem, ele identifica, mas perceba que ele dá uma forma, porque ele desceu em forma de pomba. Puxa, toda vez que o Espírito ele quer entrar em alguém e que a pessoa dá valor a isso, ele vai dar uma forma na vida dessa pessoa. Ele vai começar a dar forma. Então é difícil entender como alguém quer subir aqui em cima ou quer se dizer crente, mas parece que anda da mesma forma que o mundo. O Espírito Santo está te convidando a ter uma forma de servo dele. Ele está te convidando a ter uma forma do céu. Ele está te convidando a você carregar um padrão que pode ser identificado pelo céu. E esse padrão não é o que você veste apenas, mas também é o que você veste. Porque eu não posso dizer que sou cristão e vestir qualquer coisa. Eu não posso dizer que sou cristão e aí eu não vou falar para as irmãs, eu vou falar para os irmãos. A gente bota não é nem uma bermuda, é um short. É um shortinho aqui e sai na rua igual mamãe, tô forte, tô na rua. Meu irmão, o que está havendo contigo, cara? Não dá para te identificar como nada, pô. Sabe? A gente está em um tempo onde parece que tem muito separado, mas tem pouco identificado. Igreja tem é muita gente. A multidão é muito grande, mas os chamados para serem identificados parece que são poucos. E Deus está está chamando o Monte Sinai para ser identificado pela presença dele. Qual é a marca dessa igreja? A marca dessa igreja tem que ser essa presença. A marca dessa igreja, alguém tem que olhar e dizer assim, olha, tem forma o que eu vejo. Ele não disse que ia descer um espírito, uma alma, não. Ele disse que o espírito vai descer em forma. Deixa ele descer uma forma na tua vida. Deixa ele descer uma forma no teu guarda-roupa. Deixa ele descer uma forma no teu linguajar. Não dá para ser cristão e falar qualquer coisa de qualquer jeito. Ele está te convidando. Sabe, o Jordão parece que é o primeiro lugar onde todo cristão chega. Todo mundo chega no Jordão em algum momento. E no Jordão tem o pai, no Jordão tem o filho, no Jordão tem João Batista. E parece que a mensagem do Jordão é conhecida. Qual é? Arrependei-vos. Arrependei-vos parece que saiu do nosso meio. A gente fala em prosperidade, em vitória, em portas abertas. Mas ninguém fala, cara, tu tem que se arrepender, se humilha. Sabe? Com o tempo na caminhada, a gente acha que tempo de carteira assinada, a gente ganha crédito nos céus. Eu já sou cristão há tantos anos, mas esqueceu de se arrepender. Esqueceu que está batendo, está maltratando, está falando o que não deveria. E esquece de dizer assim, me perdoa, eu errei. Arrependei-vos. A mensagem de João também estava no dia do batismo de Jesus. Arrependei-vos. Arrependei-vos não é nada que você diga assim, puxa, eu não, no lugar onde eu estou, eu não posso me arrepender, porque, rapaz, eu sou o pastor. Eu sou a irmã do círculo de oração.
arrependei-vos, é para todos nós. Não é uma palavra, é um exercício que a gente pratica a cada dia. Será que eu e você não precisamos olhar para dentro e dizer assim, eu acho que eu preciso me arrepender? Arrepender é um sentimento que a gente tem que tomar posse dele para que o Espírito chegue. Porque ele diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, quando ele está dizendo para você e para mim, se arrepende, é porque provavelmente logo à frente tem uma queda. Ele quer nos livrar disso. Ele quer te livrar disso. Isso acontece às vezes no trabalho. Bate de frente com um superior, com alguém, e aí, em vez de dizer, cara, posso falar contigo? Posso. Eu errei. Me desculpa. Abaixa a cabeça. Aí a pessoa é olhada na igreja como irmão, mas na empresa como soberbo, como altivo. Porque ele não tem coragem de chegar para um colega de trabalho e dizer assim, cara, tu é mais novo que eu aqui. Eu já sou profissional há muito mais tempo, mas eu errei contigo. Me desculpa, você estava certo. Humildade faz parte da caminhada cristã. A palavra de João a mensagem é simples e ela ecoa no nosso tempo dizendo, arrepende-te. Talvez hoje seja o dia de você se arrepender. Na família, é gente que não se arrepende como crente e não faz as pazes. Aí a contenda está instaurada no lar, no casamento, na família. Poxa, pastor, que teve um problema lá em casa, o problema se agravou e se avolumou, porque você não teve a capacidade de, no momento que aconteceu, dizer, eu errei, me perdoa, me desculpa, é comigo o problema, foi eu. E aí, deixa as consequências que Deus vai te abençoar, vai te dar graça. Mas sabe, a gente precisa se arrepender. Porque parece que o dia a dia vai tirando de nós essa sensibilidade de dizer, eu errei, me perdoa. Parece que quanto mais se sobe no mundo eclesiástico, menos as pessoas pedem perdão. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém, um obreiro, um pastor, um irmão, qualquer um. Eu nunca vi aquele indivíduo pedir perdão para ninguém. Eu nunca vi ele dizer que errou. Sabe? O Espírito Santo nos dotou da capacidade de entender o que é arrependimento. E arrependimento é uma realidade que nós precisamos exercitar. Esse texto vai dizer que Jesus ele é primeiro separado, depois ele é identificado e depois é qualificado. A voz vem do alto e sim, eu vou te qualificar hoje. Tu é meu filho em quem eu me agrado. Sabe? Essa voz que te qualifica é a palavra de Deus. É o próprio Deus que fala. Ele envia a sua palavra. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia. Que nós precisamos estar com ela todos os dias, passando um pente fino na nossa alma e dizendo, Senhor, eu preciso ser qualificado por Ti. E aí eu vejo alguém qualificado, eu vejo alguém separado e identificado entrando no deserto. E aí o texto do capítulo 4 vai dizer, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O texto vai dizer, eu vou caminhar mais rápido, que ele entra no deserto impelido pelo Espírito Santo, empurrado pelo Espírito Santo. E aí o texto diz, em algumas versões, que depois de 40 dias sem comer, 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, será que tem gente que com 4 horas sem comer já sente fome? Quanto mais 40 dias e 40 noites. Mas é interessante porque o texto é assim, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ou seja, ele era um ser humano igualzinho a mim e a você. Ele era Deus, mas ele também era homem. Igualzinho a mim e a você. Ele sentiu fome. Depois que sentiu fome, é interessante porque quando o texto começa, diz que o Espírito Santo leva ele para ser tentado, né? Quando ele entra no deserto, entra Jesus e o Espírito Santo e mais quem? O diabo. Quando ele entra no deserto, está eles 3. E aí o texto diz, olha, agora esse território aqui é outro ambiente. Sai do ambiente esquece o ambiente do Jordão agora e entra nesse ambiente do deserto. O ambiente do deserto estava tranquilo no início. E eu nunca vi na Bíblia o diabo andar tanto tempo com Jesus como andou aqui. Satanás andou 40 dias e 40 noites com Jesus. Ele andou com Jesus 40 dias e 40 noites. Mas é interessante porque a voz do inimigo só se ouve no momento
da necessidade. Enquanto ele não tinha fome, o diabo era só a companhia silenciosa. Mas quando a necessidade se apresentou, ele falou alguma coisa. Ei, tá com fome? Agora é a hora. Sabe? Eu fico pensando nesse texto e falo assim, meu pai, parece que o mundo espiritual vai se movendo e está tudo muito tranquilo. Ele diz assim, aqui só tem a presença de Deus, anjos, irmãos, mas quando a necessidade começa a bater a nossa porta, parece que a necessidade traz um indivíduo a mais. E ele diz assim, ei, resolve esse problema de outra forma, cara. Transforma essas pedras em pães. Só que não é simplesmente um suprir de necessidade, não. É um desafio. Eu te desafio. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E é interessante porque Jesus não questiona o diabo. Ele não diz assim, eu, Filho de Deus. Não. Ele diz assim, olha, o que você está pedindo para fazer, não dá não, porque a palavra de Deus diz. Todas as vezes, Jesus vai vencer Satanás com a palavra, mas ele nunca questiona aquilo que ele já ouviu. Ele não se pergunta, será que eu sou filho de Deus? Porque aquilo, um pouquinho antes, no Jordão, ele ouviu uma voz que vinha do alto, dizendo assim, tu és meu filho em quem me comprazo. Jesus vai cruzar todo o deserto. No primeiro momento, o diabo vai dizer, se tu és o Filho de Deus. No segundo momento, ele vai levar ele a um monte muito alto, mais alto da terra. E o texto vai dizer que vai mostrar o reino do mundo e a glória deles. E vai dizer, tudo isso eu te dou, é só tu me adorar. E aí Jesus vai para a palavra novamente e vai dizer, só o Senhor adorarás e só Ele prestarás culto. Logo depois, o texto vai dizer que Satanás pega ele, tira do lugar onde ele estava e leva para o templo, para a cidade santa, para o ponto mais alto do templo. Esse templo é aquele templo que é símbolo da santidade, da casa de Deus, da presença de Deus. Ele está naquele lugar mais alto. E é interessante porque ele vai de novo questionar, se tu és o Filho de Deus. Jesus em nenhum momento vai dizer para ele assim, cara, esquece esse negócio que eu já tenho certeza do que eu sou. E às vezes, a gente vem para essa casa, e o pai cansa de falar coisas para você que você é, que você pode, que você vai, e você se questiona, será? Mas você ouviu aqui nesse lugar, que Deus é contigo, que Ele abriu portas, te dá vitória, que Ele vai fazer coisas tremendas e promessas que Ele te entregou. A voz dele foi ecoada nesse lugar. E quando a gente ouve qualquer voz, a gente diz assim, será que a primeira voz estava errada? Se o pai disse, fica com aquilo que o pai disse. Ah, mas será que quando tem escassez de pão, eu deixo de ser filho? O texto diz que Satanás pega ele e leva para um monte muito alto, depois para o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. Se fosse hoje, era aqui no prédio da igreja, lá no terraço, lá na última laje. E diz assim para ele, atira-te daqui abaixo. E usa um versículo que está em Salmos. E vai dizer, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Eles vão te sustentar, eles vão te segurar, tu não vai cair não, cara. Olha para esse texto que você vai perceber uma coisa. Ele entra no deserto. E toda vez que tem alguém no deserto, a gente diz assim, é a mão de Deus. É Deus provando, é Deus tentando, é Deus testando. Mas aí eu parei, pensei e falei assim, puxa vida, ele está no deserto, deserto tem um sinônimo de escassez, é um sinônimo de provação, tudo bem. Mas o texto diz que depois do deserto, Satanás tira ele dali e leva a um monte mais alto. Alguém diria que alguém sentado no melhor lugar da sociedade lá fora está no deserto? Alguém diria que alguém muito bem, olha, qual é a tua posição social hoje? A minha posição social é, eu estou na nata da sociedade. Foi exatamente aonde Satanás levou Jesus. E disse assim, cara, isso aqui tudo eu vou te dar. Alguém diria que ele sentado no lugar mais alto lá fora, secularmente falando, estaria sendo tentado ou provado? Não, isso aí é abençoado.
Esse aí, aquele ali, homem de Deus, cara. Olha onde ele está. Para tu falar com ele, tu tem até que olhar para cima. Depois disso, ele leva Jesus ao ponto mais alto do templo. E aí a gente imagina o seguinte, que quando você está aqui dentro, o inimigo já perdeu e Jesus impera. Mas parece que o Espírito Santo vai levando algumas pessoas por caminhos para serem testados. E aí perceba que, para isso, o diabo vai entrar em cena. E aí o diabo leva Jesus para o lugar mais alto da igreja. Olha, tu está no lugar mais alto da igreja. Tu está no ponto mais... rapaz, o teu ministério chegou no ápice, agora tu está lá em cima. Parece que Jesus chega a um lugar lá em cima no templo, mas que Deus não o havia colocado. Satanás pegou ele e levou ele lá em cima. E aí alguém vai dizer, está no ponto mais alto da igreja, está sendo tentado, está no deserto. Isso é deserto? Lugar mais alto da igreja é deserto? Sabe, a gente se convenceu que deserto é sinônimo de lugar onde filhos de Deus não estão. Mas tem gente aqui dentro que está no deserto. Tem gente aqui dentro que talvez esteja sentado no pináculo do templo. E o diabo dizendo assim para ele, se tu é o filho de Deus, tu vai sair dessa situação agora. São desafios que não é Deus quem coloca. São provações que é Deus testando o indivíduo. Mas deserto nem sempre é um lugar de escassez. A ótica não precisa ser essa. Perceba que Satanás vai levar ele nesses 3 lugares. E nos 3 lugares, em nenhum momento, ele vai questionar. Jesus não vai questionar aquilo que ele ouviu em nenhum momento. E o diabo vai dizer, ei, amigo, se tu és o Filho de Deus, te atira. A minha palavra nessa noite é que talvez, em algum momento, na caminhada cristã, a gente está buscando um lugar alto lá fora. A gente está trilhando um caminho lá fora. Sabe, não faça apologia a não estudar. Você deve estudar, você deve se formar, você deve buscar um lugar na sociedade. Secularmente, você tem que crescer. Mas sabe, tem pessoas que estão trocando um lugar lá fora por um lugar nos céus. Tem gente que está sendo testado e provado. A pessoa está sendo colocada num lugar lá fora bem alto. Mas enquanto isso, ela está perdendo um lugar bem alto nos céus. Satanás, ele faz uma proposta para Jesus. Tem gente que está trocando um lugar lá fora pela presença dele. Está trocando um lugar bem alto aqui dentro pela presença dele. Mas dá, pastor, para trocar um lugar bem alto dentro do templo pela presença dele? Sim, dá. É quando a gente fica atarefado demais com a igreja e esquece que a presença dele não é fazer. A presença dele é buscar. Quando você trabalha para ele, não significa que você tem a presença dele. Para ter a presença dele, você precisa buscá-lo. E aí tem gente se esforçando, trabalhando para subir os degraus. Eu preciso subir. Pastor, eu estou no primeiro, eu estou no segundo, eu preciso subir. Ei, o lugar mais alto não significa que tu está porque ele te chamou. O lugar mais alto significa que você está sendo testado. O lugar mais alto significa que... Mas também não significa que você, porque está aqui em cima, não tem a presença dele. Mas você precisa avaliar isso. Você não precisa correr loucamente para alcançar o lugar mais alto, nem aqui dentro e nem lá fora. E abrir mão da presença de Deus. Satanás queria que... Olha a proposta. Eu vou te dar tudo isso se tu me adorar. A proposta é simples. Troca a presença do Pai pela uma adoração a mim. E tem gente trocando. Não por uma proposta feita por Satanás verbalmente. Mas o sistema está implantando isso. Olha, cara, você precisa trabalhar. Sabe? É até meio contraditório falar sobre isso. Porque a igreja vive da tua oferta, do teu dízimo. Então, quanto mais você trabalhar, mais você vai ofertar ou vai dizimar. Mas a igreja não quer o teu dízimo e a tua oferta a troco de você ir para o inferno, porque tu está trabalhando demais. A igreja quer que você alcance o lugar de noiva.
Tem gente que já tem seu trabalho, mas está buscando Uber, Cabify, está buscando... Hoje tem uma infinidade de coisas para fazer. E tem gente perdendo o sono por causa de trabalho, mesmo já tendo uma receita. Sabe por quê? Porque está ouvindo uma voz dizendo assim, troca, eu tenho um ponto mais alto para você aqui fora. E você está deixando a presença de Deus por isso. A mesma tentação que Jesus sofreu, todos nós que passamos pelo Jordão, também vamos ser tentados, vamos ser provados, testados. Jesus está te convidando hoje para saber qual é o ponto que você está galgando lá fora e saber se você não está trocando a presença de Deus por isso. Se você ser formado vai fazer você abandonar a presença de Deus, então fica com a presença de Deus, porque Ele vai te formar. Ele vai trilhar o caminho certo para te colocar no ponto mais alto. Não deixa com que a voz lá de fora te empurre para fora da igreja e você diga assim, pastor, eu conquistei o que eu queria, mas deixou a família, deixou a igreja, deixou tudo o que fazia do indivíduo um crente, um homem de Deus, alguém sensato, alguém equilibrado, porque ele foi desesperado para o ponto mais alto lá fora. Deus está te convidando hoje a valorizar a presença dEle. A presença dEle não vale um cargo mais alto lá fora. A presença dEle não vale o lugar mais alto aqui dentro. Porque quando a obra de Deus te atrapalhar de buscar o Senhor, de sentir a presença dEle, pastor, eu estou tão atarefado com as coisas da igreja, eu estou trabalhando muito para o reino. Esse não foi o pedido dele. Ele não está atrás de adoração e nem de serviço. Ele está atrás de adoradores. Ele busca os verdadeiros adoradores. E às vezes a gente se empurra em trabalhos, às vezes trabalha aqui na igreja, trabalha em outra igreja. Está indo para onde, irmão? Eu vou servir ali na outra igreja. Mas, cara, o que tu está fazendo, cara? Vai buscar a presença dele, porque a presença dele vai te levar a um nível. Perceba o que acontece depois do deserto. Depois desse momento, o ponto de necessidade mais baixa, o ponto mais alto da terra e o ponto mais alto do templo. Esses 3 pontos. Isso é deserto. Aí agora, Jesus vai voltar para casa. Está comigo? Abre aí. Lucas 4:14. E ele vai dizer assim, então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. E a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era elogiado. Chegou a Nazaré, onde fora criado. Entrou num dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. Jesus, depois do deserto, depois de tudo isso, primeiro o Jordão, depois o deserto, e agora o texto vai dizer assim, então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Ele voltou para casa. É interessante porque para ir para o deserto, o Espírito leva. E aí o texto não vai dizer que foi pelo poder do Espírito Santo que ele foi para o deserto, não. Ele foi conduzido. Agora, para sair do deserto, foi pelo poder. Só o poder do Espírito Santo tira algumas pessoas do deserto. O problema é que a gente acha que vai sair do deserto de qualquer jeito. Sabe? Se tu está no deserto, eu queria te dar uma palavra nessa noite. Quer sair daí? Só buscando a presença e o poder de Deus. Pastor, o deserto não muda. Vamos orar aqui por você. Não. É você quem tem que orar. É você quem tem que invocar o poder dele, a presença dele. O texto diz que foi o poder do Espírito Santo que tirou Jesus do deserto. Só dá para sair dessa, irmão, com a força daquele que te chamou. Com a tua força e com a minha força a gente não sai. Você precisa invocar a presença dele no teu deserto essa noite. E aí o texto vai dizer que ele sai do deserto e aí logo ele chega na Galiléia. E aí o texto diz assim, a sua fama correu por toda aquela região. Ele entra na sinagoga, sobe como de costume,
Ele era crente, ele estava acostumado a ir para a igreja. Ele sobe e o texto diz que dão para ele o livro de Isaías e ele abre o livro. Eu não vou entrar na outra parte. Mas é interessante porque esse terceiro momento não é o Jordão e nem um deserto. Mas perceba que no primeiro momento do Jordão tinha a trindade estabelecida e o ambiente era um ambiente espiritual. No segundo momento, o deserto, você tinha o Espírito Santo, Jesus e Satanás. Era um lugar de escolhas. Agora, no terceiro momento, depois que ele vence o lugar de escolhas, decisões, aí o texto vai falar duas coisas. Primeiro, sucesso e depois elogios. E aí eu entendo que, em algum momento, você vai viver esses três estágios na vida. Sabe, Jesus agora não está nem diante de Satanás e nem diante do deserto. Ele está diante dos homens. E o texto diz que ele é honrado pelos homens. A fama dele correu e por todos era elogiado. Mas por que ele era elogiado? Simples, pô. Ele sabia abrir esse livro. Sabe, se você tiver a capacidade de abrir esse livro, você vai receber honra, tanto de Deus, quanto dos homens. Deus está te chamando, é para ser honrado. E esse deserto, pastor, é o quê? É só um teste. O que vai contar é o que você vai decidir agora. Isso é que vai contar. E depois, vai ser sempre deserto? Não, calma. Agora chega um tempo de refrigério. Agora não é mais Satanás te provando, não é nada disso. O deserto termina depois das decisões que ele toma, com anjos servindo ele. E aí agora, depois que o céu serve ele, é a hora de os homens servirem ele. Sabe, o problema é que a gente quer inverter a ordem. A gente quer o sucesso dos homens, antes de ter a aprovação de Deus. A gente quer o sucesso aqui com a galera que está embaixo, abrindo o livro, antes de tomar as decisões certas no deserto. Deserto não é só lugar de escassez. Deserto também é lugar de muita abundância. Deserto não é só lá fora, deserto também é aqui dentro. A questão é que decisão você vai tomar. Hoje você entrou por esse lugar para ser desafiado nesse deserto que tu está vivendo. Seja ele na escassez de pão, ou seja ele na abundância de escolhas, de decisões a ser tomadas. Deus está te convidando hoje. Independente de para onde você olhe, você só precisa fazer uma coisa. Abre esse livro. No Jordão, o texto diz que quando Jesus orou, o céu se abriu. Que a chave para abrir os céus, Ele está te dando ela hoje. Começa a buscar a presença do Pai. Começa a invocar a presença dEle. O texto diz que o céu se abre para o filho que entende que foi chamado. Tu é filho? Então é só orar que o céu vai se abrir. Fique de pé. Agora, se você tem dúvida de que é filho, aí já é outra questão. Sabe, como igreja no deserto, e é por isso que a gente é igreja, a gente olha para o irmão do nosso lado, não sei se você tem essa sensibilidade, mas tenho certeza que os irmãos aqui têm. Você sabe o que é você chegar na igreja, olhar para o teu irmão ou para a tua irmã e dizer assim, poxa, ele não está normal, está triste. O que houve? Você perguntar, ter essa empatia de, poxa, tudo bem, e aí, como é que você está? Estou vendo que você está triste. Aconteceu alguma coisa? E a pessoa logo vai te falar, se tiver pesado, ele vai dizer, poxa, eu queria conversar contigo, te chama para o canto e conversa. Como igreja, a gente está aqui para isso. Para quê? Para abraçar um ao outro. Para dizer assim, Senhor, eu preciso de alguém para conversar, eu preciso de alguém para abrir o meu deserto, para conversar. Sabe? E a gente está aqui para isso. Deus te trouxe aqui porque tu está no deserto, mas porque aqui você vai achar alguém que vai te dar o braço, que vai dizer assim, fica comigo, vamos orar junto. Talvez a pessoa não vai poder fazer nada por você, mas só o fato de te ouvir, isso já vai te aliviar. Sabe? Eu queria que você juntasse com um irmão teu aí. Sabe? Junta com um irmão teu. Talvez hoje você esteja no maior deserto, e o teu deserto seja escassez. Você está dizendo, Senhor, me tira desse deserto.
muda o quadro. Parece que no momento de mais escassez, a voz que se ouve não é a primeira voz que diz, tu és meu filho, não. A voz que você ouve é, tu és o filho? O mundo aí fora tem o costume de dizer que porque você está passando necessidade, você não é filho. Não deixa ninguém dizer que tu não é filho, porque o céu já disse que é. O céu já disse, tu é filho, tu é filha. Ah, mas se tu fosse filho, tu não estava nessa situação. Fica tranquilo, porque até Jesus passou por ela, mas ela é passageira. Ah, eis, o deserto pode ser hoje, mas amanhã é honra. Amanhã é elogio. Amanhã é alguém dizendo para você assim, ei cara, tu venceu. Tu ficou firme com o Espírito Santo até o final. Tu não abriu mão dele, nem no lugar mais baixo e nem no lugar mais alto. Ele te chamou aqui porque você vai vencer. Ele te convidou no teu deserto para te dizer, ei, tu é filho. Abraça alguém aí. Ora por alguém. O deserto é lugar que a gente precisa de ajuda. Precisa de se apoiar em alguém. Por isso o Espírito Santo entrou com ele no deserto. A minha oração hoje e o meu convite hoje é para você que está no modo deserto. E talvez não mude nada agora, mas ele vai dar graça para você passar. Porque você vai viver um tempo de honra de Deus. Você vai viver um tempo onde vão dizer, cara, ele abre o livro. Ele sabe aonde buscar a presença de Deus. Ele sabe buscar a palavra de Deus. Deus vai te ensinar o caminho do livro. E quando você aprender esse caminho, esquece que o diabo, a voz dele morre, a voz dele não prevalece. Ele vai desistir de tentar te convencer que tu não é filho. Sabe por quê? Porque você sabe abrir o livro e você sabe abrir os céus. Os céus serão abertos. Eu quero orar contigo. Vamos orar. Ore pelo teu irmão que está aí. Pai, nós queremos nesse momento invocar a tua presença. Oh Deus, te convidar para cada deserto. Oh Deus, teus filhos precisam tomar decisão, precisam de graça, precisam de recursos, precisam de provisão. Ah Deus, vem se manifestar no nosso deserto. Seja ele no lugar mais baixo, oh Deus, seja ele no ponto mais alto, seja lá fora, seja aqui dentro. Oh Deus, que o teu Espírito venha, Senhor. Oh Deus, e dê forças, dê graça. Nos ensina a decidir, Senhor, pela tua presença. Nos ensina a decidir pela tua graça, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Vem, Senhor. Oh Deus, porque precisamos viver a tua honra. Precisamos viver, Senhor, oh Deus, aquilo que tu tem preparado. Então nós te clamamos nesse momento. Vem sobre o Monte Sinai, Senhor. Oh Deus, vem com a tua presença. Oh Deus, e dá direção aos teus filhos. Dá direção às nossas vidas, Senhor, para que nós possamos tomar a decisão certa no lugar mais alto. Oh Deus, vem com teu Espírito, Senhor, porque importa te adorar. Importa que nós somos filhos, Senhor. Oh Deus, filhos e filhas, Senhor. Oh Deus, nós fomos chamados, Senhor, oh Deus, para ser honrados. Oh Deus, fomos convocados, Senhor, diante de Deus e diante dos homens. Nós te clamamos nesse momento, Senhor. Toma o coração, toma a angústia de cada um. Ah Deus, essa irmã que está aflita, angustiada, Senhor. Esse irmão que não sabe que direção tomar. Vem com a tua palavra, Senhor. Oh Deus, nos ensina a abrir o teu livro. Nos ensina a abrir a tua palavra. Oh Deus, nós te clamamos, Senhor. Oh Deus. Eu queria que nesse momento você escolhesse um irmão e desse um abraço. Mas é um abraço apertado. É um abraço de irmão. É um abraço. Dá um abraço. Não é aquela coisa fria. Não, é um abraço. É um abraço. Dá um abraço. Talvez você entrou aqui e esse abraço vai te curar hoje. Esse abraço vai mudar a tua história hoje. É um abraço bem apertado. Dá um abraço. Sabe, às vezes a gente entra por esse lugar e as pessoas estão clamando por um abraço.
A gente imagina que tem que vir um anjo do céu, mas tudo que ele quer é que um irmão na terra o abrace. Alguém que se importe com ele. Abraço é terapêutico, é curativo. E Deus está te convidando hoje. Ele está te convidando hoje. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não é evangélico e hoje quer se decidir e entregar a sua vida para Jesus? Existe alguém aqui que hoje quer dizer assim: Senhor, eu quero ficar na tua casa? Existe alguém aqui?